Olá pessoal, hoje eu trouxe aqui pra vocês algumas solinhas para fazer sapatinho para bebê de crochê e eu trouxe aqui alguns tamanhos, vou estar mostrando pra vocês como que eu fiz. Eu vou fazer junto com vocês só essa primeira solinha, as outras eu só vou falar como que eu aumentei o centímetro, então essa daqui eu não vou fazer, só vou fazer essa. O que a gente tem que saber é que cada bebê tem um tamanho de pezinho diferente. Então, desde o primeiro mês até o 15, até 15 meses, que é essa última, ele vai aumentando de tamanho. Eu vou deixar na descrição uma tabelinha que eu usei para chegar ao centímetro certinho. Eu vou estar contando junto com vocês aqui, então fiquem ao critério de vocês, se vocês quiserem pegar a tabelinha ou só olhar o vídeo aqui que vocês já vão entender. Eu vou contar desde o primeiro. Tô usando aqui uma fita métrica, mas vocês podem usar também a régua. Essa primeira solinha é para um bebê RN, né? Recém-nascido. Ele vai ter 8 centímetros. Lembrando vocês que a gente não precisa se preocupar com a largura, porque normalmente o pezinho do bebê ele é mais comprido e é bem estreito, então a gente não precisa se preocupar muito. A segunda solinha vai ser para o bebê de 1 a 3 meses. Ele vai ter 9 centímetros, a gente aumentou só 1 centímetro de comprimento. O terceiro é para bebê de 3 a 6 meses. Ele vai medir então 10 centímetros, aumentamos mais 1. O quarto é para bebê de 6 a 12 meses. Ele vai ter então 11 centímetros. E o último é para de 12 a 15 meses. Ele vai ter então 12 centímetros. Vocês podem ver que a gente aumentou só 1 centímetro para cada. Eu vou deixar então essa tabelinha com essa mesma numeração que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, tá? Bom, a gente vai fazer então essa primeira aqui, vou mostrar pra vocês como que eu fiz, mas o que a gente precisa saber é o seguinte, como a gente quer aqui chegar a 8 centímetros, eu fiz 3 carreiras, 1, 2, 3. Se eu fizesse só 2 carreiras, ia ficar com menos, né? Então, eu vou fazendo a carreira de acordo com o centímetro, até chegar ao centímetro. A primeira coisa que vocês têm que saber é que cada pessoa, cada artesã usa uma tensão diferente no ponto. Então, pode ser que eu puxe bastante, que eu aperte bastante o ponto e você aperte menos. Então, tudo isso vai contar na hora de deixar do tamanho que a gente quer. Eu vou deixar um link de um vídeo aqui que vai explicar melhor sobre isso, sobre tensão de ponto. E vocês vão entender que se vocês usarem a agulha que eu tô usando e a linha que eu tô usando, talvez pode ser que não fique do mesmo tamanho por conta da tensão que cada um de nós usamos, tá? Eu tô usando aqui a linha Anne e agulha de 2 milímetros. Eu vou começar então com um nozinho. Coloca a agulha dentro e puxa. Não aperte muito, deixa um pouco frouxo. Agora a gente vai fazer 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lembrando então, se você não sabe o que é correntinha, não sabe como que faz ponto alto e os outros pontos básicos que a gente precisa usar, tem aulinhas aqui, tá? No meu canal, vou deixar o link na descrição pra vocês verem como que faz. Agora a gente vai voltar então essa carreira fazendo pontos altos. Então aqui a gente vai pular 1, 2 e vamos pra terceira correntinha.
Faz então um ponto alto. Próxima correntinha. Mais um ponto alto. Então aqui eu já tenho 2 pontos altos. Próxima correntinha. Um ponto alto. Vamos fazer então toda essa carreira de pontos altos até chegar a última correntinha. Cheguei aqui então na minha última, eu não fiz ela ainda, porque eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Coloca então mais um ponto alto dentro da última correntinha. Então a gente tem aqui um ponto alto na última. Nessa mesma correntinha, a gente vai colocar mais um. Vamos fazendo então isso até a gente ficar com 8 pontos altos dentro dessa última correntinha. Terminei aqui então minhas 8, agora a gente vai voltar fazendo um ponto alto para cada ponto de base de novo. E já vamos escondendo, arrematando esse fio aqui do começo, vamos esconder junto com os pontos altos. Então procura aqui o primeiro pontinho de base e coloca, ó, essa linha no meio. Então vai ficar bem no meio, tá vendo? Tá vendo ela aqui? Puxa, então. Deixa a linha ali no meio. E faz normalmente o ponto alto. Assim a gente já vai estar arrematando ele, tá? E puxa com a linha no meio. Faz o ponto alto. Vamos fazer então toda essa carreira de ponto alto até chegar no último pontinho. Cheguei no meu último ponto de base, já fiz um ponto alto nele, agora eu vou fazer mais 7, no total vai ficar 8 pontos altos. Terminei aqui então meus 8, agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, então procura aqui o primeiro pontinho e faz um ponto baixíssimo. Terminamos então nossa primeira carreira. Agora a gente vai subir com 2 correntes, próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, mais um ponto alto. Vamos fazendo assim, então, um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no primeiro dos 8. Terminei então aqui a minha carreira de pontos altos e cheguei no meu primeiro dos 8. Agora eu vou fazer então no primeiro pontinho 1,
ponto alto. Nesse mesmo ponto, vou fazer mais um. Então, aqui a gente vai ficar com um aumento. Vai ficar 2 pontos altos em um único ponto de base. No próximo, vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto. No mesmo ponto, mais um. Ficamos aqui com um aumento, então. Então, a gente vai fazer isso em todos os 8. 2 pontos altos para cada um dos 8 até chegar no último. Terminei, então. A gente estava com 8 pontos altos, agora a gente ficou com 16 aqui nessa volta. A gente vai voltar fazendo, então, um ponto alto para cada ponto de base dessa carreira. Próximo ponto, mais um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Vamos fazendo assim até chegar o primeiro dos 8 do outro lado, onde a gente vai fazer a mesma coisa. Terminei, então, essa carreira de pontos altos. Cheguei aqui no meu primeiro dos 8 do outro lado e vou fazer novamente a mesma coisa. Então, primeiro ponto de base, a gente vai fazer um, no mesmo, 2 pontos altos. Próximo ponto, um, no mesmo, 2 pontos altos. Vamos fazer, então, 2 pontos altos para cada um dos 8, até chegar no último. Terminei, aonde eu estava com 8 pontos altos, eu fiquei com 16. Então, aqui no meu último ponto, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Só que eu não finalizo nas correntinhas. Eu finalizo aqui no primeiro ponto alto que a gente fez. Faz, então, um ponto baixíssimo. Eu vou aqui já contar, já medir aqui o tamanho, para ver quanto de tamanho que eu já estou. Eu já estou com 8 centímetros, então eu vou arrematar. É esse o tanto que eu quero. Para essa primeira solinha eu quero 8 centímetros. Então, como eu já cheguei nos 8 centímetros, eu já vou arrematar o meu fio. Vou mostrar aqui pra vocês a solinha que eu mostrei no início do vídeo. Vocês podem ver que ela tem 3 carreiras. 1, 2, 3. E ela também tem 8 centímetros. Essa solinha que a gente acabou de fazer tem somente 2 carreiras, mas tem o mesmo tamanho. Por que isso aconteceu? Vou explicar novamente. Essa solinha que eu fiz ontem e essa aqui eu acabei de fazer. Então, pode ser que ontem eu tenha usado uma tensão maior, eu tenha apertado mais os meus pontos, ele ficou então mais justinho e mais pequeno, então por isso eu precisei fazer uma terceira carreira. Nessa daqui, talvez eu tenha usado uma tensão menor, então eu não apertei muito o meu ponto, ele ficou mais frouxo e assim já atingiu o meu tamanho só com 2 carreiras. Então é isso que eu tinha explicado no começo do vídeo. A tensão que cada uma de nós usamos é diferente, então pode ser que não fique do tamanho, se você fizer a mesma coisa que eu fiz, não fique do tamanho igual o meu, tá? Vou mostrar aqui então como que eu aumentei 1 centímetro em cada solinha. Não vou mostrar como faz, porque é a mesma coisa dessa primeira aqui. A única coisa que vai mudar é as correntinhas no início e a partir da terceira carreira. Então, em todas as solas, a gente vai fazer a primeira e a segunda carreira de pontos altos igual. A única coisa que vai mudar é a partir da terceira carreira e no começo as correntinhas.
tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Como eu queria aumentar 1 centímetro, no início dessa solinha, eu coloquei 15 correntinhas. Aumentei, então, uma correntinha só, porque foi isso que eu precisei. Se você precisar aumentar mais que uma correntinha, você aumenta mais que uma. Vai depender, então, da tensão que você usa. Então, eu fiz 15 correntinhas. Primeira, segunda carreira de pontos altos. Aqui eu fiz igual a primeira, 8 aumentos, e aqui ficou com 16 aumentos. Na terceira carreira, eu fiz meio ponto alto. Então, eu fiz aqui a carreira de meio ponto alto, chegando aqui eu fiz os meus aumentos de novo, e voltei fazendo meio ponto alto. Por que eu fiz aumento aqui em cima? Porque se eu não fizesse aumento, se eu fizesse só a carreira normal de pontos altos, ela ia puxar, ia entortar assim pra dentro, e eu quero que ela fique retinha. Então, por isso que eu uso o aumento aqui em cima. Então, fazendo isso, colocando então 15 correntinhas e fazendo a terceira carreira de meio ponto alto, eu consegui atingir então 9 centímetros, que era o tanto que eu queria. Agora a gente vai para a terceira. Na terceira eu fiz 16 correntinhas no início, primeira, segunda carreira pontos altos, e na terceira carreira eu usei de novo o ponto alto, fazendo o aumento aqui em cima novamente. Então, com esses pontos, eu consegui atingir 10 centímetros. Nessa solinha, eu fiz 17 correntinhas, primeira, segunda carreira pontos altos, terceira carreira meio ponto alto, e fiz ainda uma quarta carreira que quase não dá pra ver porque eu usei ponto baixo. Tá vendo aqui? Quase não dá pra ver porque ele é muito pequenininho. Então, sempre quando eu vou dar a volta aqui, eu fiz os aumentos para que ele ficasse retinho, como eu falei. Tá? Então, essa foi a minha última solinha. Eu fiz 18 correntinhas. Uma na primeira e na segunda, pontos altos. Na terceira, ponto alto. E fiz uma quarta carreira de ponto baixo. Sempre aqui fazendo aumentos para que ela não entorte. Então, fazendo esses pontos, eu consegui atingir 12 centímetros. Então, essa foi as minhas solinhas. Mostrei o jeito que eu fiz, mas vou repetir de novo. Caso você faça igual, mas como a sua tensão é diferente, pode ser que não fique do mesmo tamanho com centímetro igual o meu. Então, você tem que ir fazendo aí, procurando. Você tem aí o ponto alto, tem o ponto baixo e tem o meio ponto alto. E ainda tem as correntinhas. Só você encaixar tudo aí e você consegue atingir o tanto que você quer. Lembrando então que vou deixar na descrição o link da tabela que eu usei e o link do vídeo ensinando mais sobre tensão de pontos, tá bom? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.